Essa é uma história de um homem que colocava água no leite e na própria vida. Assista até o final. Na pacata cidade de Santa Barriguda, onde todo mundo se conhecia mais pelo apelido do que pelo nome, morava um homem chamado Anselmo do Leite. Ele não tinha esse nome à toa. Anselmo vivia de vender leite de porta em porta, acordando antes do sol nascer, conversando com a vaca como se ela fosse sócia do negócio. Todos os dias, quando terminava a ordenha, Anselmo olhava para o balde cheio de leite branco e fazia cara de insatisfação. Dizia baixinho: "Só isso? Assim não dá lucro." Então, vinha o ritual secreto. Ele fechava a porta, olhava para os lados e despejava água no leite. No começo era só um pouquinho, depois um copo, depois uma jarra. Chegou ao ponto de a vaca produzir 10 litros e ele vender 40. Sorria orgulhoso e dizia para si mesmo: "Essa vaca é abençoada." Anselmo não chamava aquilo de trapaça. Para ele, era empreendedorismo moderno. Saía pelas ruas gritando: "Oh, leite! Leite puro!" E pensava: puro, porque a água também é pura. As pessoas compravam e elogiavam. Diziam que o leite rendia muito, que dava para fazer mingau a semana inteira. Anselmo apenas sorria e respondia que era genética da vaca. O dinheiro começou a entrar rápido. Muito rápido. Mas Anselmo tinha um medo enorme de banco. Dizia que banco roubava. Por isso, guardava todo o dinheiro em casa. Primeiro numa gaveta, depois numa caixa de sapato, depois numa panela, dentro do fogão velho, em sacos de arroz, em latas escondidas pelos cantos. Chegou um momento em que ele mesmo não sabia mais onde estava cada nota. À noite, espalhava o dinheiro em cima da mesa. Deitava sobre as notas e dizia rindo: "Isso aqui é colchão de rico." Conversava com o dinheiro e repetia orgulhoso: "Tudo isso graças à água." Enquanto o dinheiro aumentava, a consciência diminuía. Um dia, uma criança fez careta ao tomar o leite e perguntou à mãe se aquilo era leite ou água de piscina. Outra vez, uma senhora voltou reclamando que o leite estava ralo demais. Anselmo respondeu, com a maior naturalidade, que era leite light, coisa moderna. E continuou fazendo o mesmo, ignorando qualquer sinal de alerta. Então chegou o tempo das chuvas. Chuva forte, grossa, sem trégua. Numa madrugada, Anselmo acordou com um barulho estranho. Quando colocou o pé no chão, sentiu a água. Ela entrava pela porta, pelas frestas, pelo chão. Desesperado, ele gritou: "Meu dinheiro!" Tentou salvar tudo ao mesmo tempo. Pegava caixas, latas, sacos, mas a água subia rápido. As notas molhavam, grudavam uma na outra, rasgavam, boiavam e desapareciam pelo ralo. Quanto mais ele tentava salvar, mais perdia. No meio da confusão, caiu sentado no chão, segurando uma nota quase desfeita, e chorou como criança. Repetia entre soluços: "Era tanto dinheiro, tanto dinheiro." Quando o dia amanheceu, a casa estava cheia de lama e vazia de dinheiro. Anselmo saiu, sentou na calçada com a roupa suja e o olhar perdido. Um vizinho passou, olhou a cena e perguntou: "Ué, Anselmo, a água levou tudo?" Ele respirou fundo e respondeu com a voz fraca: "Levou. Do mesmo jeito que eu colocava no leite." A partir daquele dia, Anselmo voltou a vender leite, mas agora sem misturar nada. Leite puro. O dinheiro já não era o mesmo, o lucro era menor, mas o coração estava mais leve. Quando alguém comentava que o leite não rendia tanto, ele respondia com um sorriso humilde: "Agora rende menos no copo, mas rende paz na consciência." Que aprendemos dessa história? A história de Anselmo não é apenas sobre leite e água. É sobre escolhas pequenas que parecem inofensivas, mas que com o tempo se tornam grandes destruições. Anselmo não acordou um dia decidido a perder tudo. Ele começou com só um pouco, com a ideia de que ninguém perceberia, de que não faria mal a ninguém. E é assim que a desonestidade nasce. Silenciosa, disfarçada e aparentemente sem consequências. O problema é que a vida não ignora o que a consciência tenta justificar. Tudo aquilo que fazemos, escondido, cedo ou tarde,
aparece. Às vezes não vem em forma de punição imediata, mas como perda de paz, de respeito e de dignidade. Anselmo ganhou dinheiro, mas perdeu o sono. Encheu a casa de notas, mas esvaziou o coração. A mesma água que ele usava para enganar foi a água que levou tudo embora. Isso não é coincidência, é princípio. A vida devolve na mesma medida, na mesma área, do mesmo jeito. Quem vive misturando mentira no que faz, um dia bebe do próprio copo. Quem constrói riqueza em cima da enganação constrói sobre areia. Dinheiro fácil costuma ir embora fácil. O que não é construído com verdade não permanece. Pode até durar um tempo, pode até enganar muita gente, mas não resiste quando a tempestade chega. E a tempestade sempre chega para todos. Mas essa história também ensina algo ainda mais poderoso. Sempre há tempo para recomeçar. Quando Anselmo decidiu mudar, ele não ficou rico de novo, mas ficou inteiro. Ele perdeu dinheiro, mas recuperou algo que não tem preço: a paz. E paz nenhuma enchente leva. Que essa história nos faça refletir sobre o que estamos aguando na nossa vida, nos negócios, nas palavras, nas atitudes, nos relacionamentos, porque viver com honestidade pode render menos no começo, mas rende algo que sustenta para sempre: uma consciência limpa e uma vida em pé. Se você gostou dessa história, curta e nos segue para fortalecer o canal.